Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos começando nesse momento a correção do simulado número 6 do projeto de olho no unificado, simulado 6 para o cargo analista judiciário, área judiciária. Lembrando que no site nós temos dois projetos, né? O de olho no unificado para técnico e para analista. Para analista, a diferença é que são contempladas outras disciplinas, como civil, processo civil, penal e processo penal, além das tradicionais constitucional, administrativo e eleitoral. Vamos corrigir agora o simulado número 6. Você aí que está no YouTube não vai conseguir verificar todas as questões corrigidas, porque o vídeo completo é só para quem adquirir, tá bom? Lá no site eleitoralcombruno.com.br o simulado está disponível. Sugiro que vocês façam, depois venham para o vídeo para correção. Bora então para a primeira questão, começaremos com direito constitucional, o tema direitos políticos, parte número 1, tá bom? Primeira questão, Banca Fundatec 2022. Vejam, à luz do disposto na Constituição de 88, é vedada a cassação de direitos políticos, né? A regra lá do artigo 15. Todavia, há hipóteses de perda ou suspensão dos direitos políticos. Sendo assim, assinale a alternativa que não apresenta uma das hipóteses de perda ou suspensão expressamente previstas no texto constitucional. Então, basicamente, a questão, ela deseja o seguinte, ela quer saber o seguinte: ora, quais das hipóteses aqui que não são configuradoras nem de perda, nem de suspensão dos direitos políticos? Certinho? Bora lá então? Olha só. Incapacidade civil absoluta é a primeira situação. B. Incapacidade civil relativa. C. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Letra D. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Ou E. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Qual dessas situações não apresenta uma das hipóteses de perda ou suspensão previstas no texto constitucional? Bora lá então, qual dessas situações são? Obviamente é a incapacidade civil relativa, porque o que gera a suspensão dos direitos políticos, uma das hipóteses, é a incapacidade civil absoluta, a relativa não. Então somente gerará incapacidade civil, gerará a suspensão dos direitos políticos, a incapacidade civil absoluta. Então, a incorreta, a que não apresenta uma das hipóteses, é a letra B. Incapacidade civil relativa, conforme o artigo 15. Tá certo? 2. FGV 2022. João se encontra no segundo mandato consecutivo de governador do estado Alfa e está muito preocupado com a possibilidade de diversos parentes não poderem concorrer a cargos eletivos em razão do cargo por ele ocupado. Entre os seus parentes, 1. O irmão Pedro quer concorrer ao cargo de prefeito do município Delta, situado no território do estado Alfa. 2. A esposa Maria quer ser reeleita para o cargo de deputada estadual no estado Alfa. E 3. A filha Joana quer concorrer ao cargo de governadora, sucedendo ao pai na chefia do Poder Executivo do estado Alfa. Primeiro ponto importante, João, ele está no cargo de governador, mas não é o primeiro mandato. Nós estamos falando do segundo mandato, certo? Ele poderia se reeleger para um terceiro mandato consecutivo? Não, não pode. Então, visto isso, vamos ver os seus parentes. O primeiro parente é o irmão Pedro. Ele quer concorrer ao cargo de prefeito do município Delta. Veja, o município Delta está no estado Alfa.
O irmão, por aquela vedação no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que fala sobre parentes até o segundo grau, do território de jurisdição do titular, que no caso aqui é o governador e o município pertence a esse estado, o irmão está nesse limite até o segundo grau. Então, o irmão Pedro, ele não pode concorrer ao cargo de prefeito porque ele está no município em que pertence a esse estado alfa. Então, Pedro, eu vou colocar como marca-texto os que não podem de amarelo, tá? Bom, 2. A esposa Maria quer ser reeleita para o cargo de deputada estadual no estado alfa. Reeleição. Veja, se ela fosse se eleger, ela não poderia, porque entraria como cônjuge no território do titular. Mas ela quer se reeleger, ela já exerce a função de deputada estadual. Então ela pode se reeleger, sim, que é uma das exceções do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, tá? Então aqui, usando o marca-texto agora verdinho, a esposa Maria, não há qualquer vedação para ela, ela pode se reeleger. 3. A filha Joana quer concorrer ao cargo de governadora, sucedendo ao pai na chefia do Poder Executivo do Estado Alfa. Ah, professor, ela é filha, ela não está no território do titular, ela vai se candidatar a governadora, ela vai suceder o pai dela. Existe uma vedação em que nós temos que observar o seguinte: essa sucessão familiar, né, a perpetuação do poder familiar também é vedada pelo ordenamento eleitoral, constitucional eleitoral. Então, essa perpetuação do poder familiar não é possível. Deveria aguardar o período ali de 4 anos, que é o mandato do governador. Aí sim a filha poderia, ou o pai poderia também novamente concorrer ao cargo de governador. Mas a reeleição para os chefes do Poder Executivo é possível somente uma reeleição consecutiva. Então, mesmo que é filha, por conta da perpetuação do poder, ela, no caso aqui, são inelegíveis. No caso, a filha também é inelegível. Vou usar o marca-texto amarelo para identificar que não pode. Somente poderia aqui se candidatar a esposa Maria, né? Porque ela vai se reeleger e é uma das exceções. Então, são inelegíveis, à luz da sistemática constitucional, 1 e 3. Vamos marcar como gabarito a letra B. Estão inelegíveis 1 e 3. Tudo bem? Perfeito? Bora para a questão número 3, banca quadrix. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos devem renunciar aos mandatos até 6 meses antes do pleito. Bom, se fosse para os mesmos mandatos, não tem necessidade de renúncia. Mas como eles vão candidatar a outros cargos, os chefes do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos precisam renunciar até 6 meses antes do pleito, sim. Tá? A questão aqui está correta. E onde que nós vamos encontrar isso na Constituição? Artigo 14, parágrafo 6º. Então, questão número 3, corretíssimo. Ok? Acertaram as questões de constitucional? Vamos agora para as questões de direito administrativo sobre o tema Lei 9784 de 99. Vamos lá. Então vamos agora com a questão número 4, prestem atenção. Questão 4, banca quadrix, ano 2022. Vejam, não podem ser objeto de delegação de competência no processo administrativo a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade. Quando a gente fala de Lei 9784, esse tema ele é muito frequente e nós temos que, em regra, é possível a delegação de competência,
no processo administrativo. Contudo, vão ter situações de vedação. E o artigo que traz o rol de vedações é o artigo número 13. Então, quando a gente vai lá para o artigo 13, ele prevê o seguinte, que não poderão ser objeto de delegação, inciso 1º, a edição de atos de caráter normativo. Segundo, a decisão de recursos administrativos. E terceiro, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, são essas 3 situações em que temos a vedação de delegação. Ok? Então, está correta a questão número 4. Questão número 5. Vejam, Ronaldo e Roberto, ambos ocupantes do cargo de analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da Y-Região, são casados. Ronaldo é o servidor competente que conduz determinado processo administrativo em cujo curso foi arrolado Roberto, na qualidade de testemunha. Ao tomar conhecimento do arrolamento de Roberto, como testemunha, à luz da Lei 9784 de 99, o que o servidor Ronaldo deve fazer? A letra A diz: comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar no feito, em razão do seu impedimento, sob pena de cometer falta grave disciplinar. B. Dar regular prosseguimento ao processo administrativo, eis que não se aplicam as hipóteses de impedimento e suspeição, pois Ronaldo também é servidor público efetivo. Letra C. Proceder à delegação de sua competência para conduzir o processo em favor de autoridade hierarquicamente superior, sob pena de nulidade do feito e falta disciplinar leve. Letra D. Comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar no feito em razão de sua suspeição, sob pena de cometer falta disciplinar leve. Letra E. Prosseguir atuando no feito, haja vista que não se aplicam as hipóteses de impedimento e de suspeição, que são exclusivas dos processos judiciais. Já descarto aí, né, gente? Porque as hipóteses de impedimento e suspeição não são exclusivas dos processos judiciais, atingem também os administrativos. Então, veja, Ronaldo e Roberto, casados. Aí, o que acontece? O Ronaldo conduz um determinado processo administrativo em cujo curso foi arrolado o Roberto como testemunha, que é o seu, no caso aqui, eles são cônjuges. É possível isso, pessoal? O que a Lei 9784 prevê? Olha, o que o servidor Ronaldo deve fazer em relação ao Roberto? Se nós observarmos o artigo 19 da lei, ele diz assim: a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Não pode atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave. Tem uma alternativa que fala que é leve. Descarta. Para efeitos disciplinares. Então, a única assertiva correta aqui para nós vai ser qual letra? A letra A. Vejam, comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar no feito em razão do seu impedimento, sob pena de cometer uma falta grave disciplinar. Falta grave e não leve. Beleza? Questão 5, letra A. Número 6, FGV. Ato administrativo na concepção de Maria Silvia Zanella de Pietro é uma declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário. De acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência pátrias dominantes sobre ato administrativo, marque V para as afirmativas verdadeiras
e F para as falsas. Vamos para a primeira assertiva. A Lei 9784 de 99, que trata dos processos administrativo federal, dispõe que a administração deve anular os seus próprios atos quando eivados vícios de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Assertiva número 1 correta, então, tendo vício de legalidade, anula. Conveniência ou oportunidade, revoga. Perfeito. 2. Presunção de legitimidade e autoexecutoriedade são alguns dos atributos dos atos administrativos. Então, aqui mencionaram 2, está correta a assertiva número 2. 3. De acordo com parte da doutrina, são requisitos de validade dos atos administrativos a competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. Perfeito, mencionar aqui todas de acordo com a doutrina. 4. A convalidação, então tornar válido um ato administrativo, é uma forma de suprir defeitos leves, como a competência e o motivo do ato, por meio de um segundo ato chamado ato convalidatório, tendo em vista a preservação de sua eficácia. Gente, a competência e a forma do ato, competência e forma do ato, é possível a convalidação? Não, pessoal. A forma, o motivo, até tudo bem, mas a forma e a competência não são convalidados. Então é aquele macete, foco na convalidação. Competência e forma não são convalidáveis. Então ficou a sequência V, 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 F, por isso que o gabarito aqui para nossa assertiva, questão número 6, é a letra A. V, V, V e F. Tá bom? Acertar as questões de administrativo. Vamos agora então para as questões de eleitoral. Bora lá. Nós vamos agora então com questões de direito eleitoral sobre o tema propaganda política. Primeira questão, número 7. Sobre o que dispõe a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, sobre propaganda eleitoral em geral, vamos marcar a errada. Então eu tenho que procurar aqui dentre as alternativas a incorreta. Cuidado com isso, tá bom? Letra A. Não será permitido qualquer tipo de propaganda política